Bom dia a todos. Vamos dar início ao evento CPFL Soluções Insights. Vou passar a palavra aqui para a diretora da CPF, a Fabiana Velar, diretora de inteligência de mercado da CPFL. Vamos abrir as câmeras aqui. Bom dia, Fabiana, nos ouve bem? Acho que você está sem som. Isso. Acabei de abrir. Bom dia a Bom todos. bom dia a todos. Podemos Fica à dar vontade, início, Fabiana. então? Vamos lá. Bom dia a todos. Como já dito, meu nome é Fabiana, eu sou diretora de Regulação, Inteligência de Mercado e Marketing da CPFL. E em nome da CPFL Soluções, eu agradeço a participação de todos vocês nesse nosso primeiro evento da série Insights. Nós construímos esse evento para que realmente seja um ambiente de troca de informações, de troca de conhecimento, de experiência, possam nos trazer insights para esse momento em que a gente tem vivido, para que a gente possa aí nos desafiar e ter bons insights e boas trocas, especialmente nesses momentos mais conturbados. A gente criou essa série para que seja uma série aí com 4 eventos. A gente vai trazer executivos da nossa empresa e colegas, amigos, parceiros, além do canal Energia aqui com a gente, para que realmente a gente possa fazer essas discussões. Bom, eu agora aqui algumas instruções para vocês em relação ao nosso evento. O microfone de todos vocês está silenciado, então se vocês tiverem qualquer dúvida ou pergunta, por favor, utilizem o botão aí de Q&A, que está na parte inferior da tela, na barra de ferramentas do Zoom. E com isso, eu espero que vocês tenham um ótimo evento, uma excelente participação. E eu passo agora a palavra para um amigo, Rodrigo Ferreira, o publisher do canal Energia, que vai ser nosso moderador agora aqui no evento e vai fazer a introdução e apresentar os nossos painelistas. Rodrigo, está com você? Bom evento para todos. Muito obrigado, Fabiana. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje no CPFL Soluções Insights. Bom dia a todos os participantes. Estamos com uma audiência aí crescendo. A cada segundo, 155, 156 pessoas. Primeiro apresentar os nossos participantes. Agradecer muito a presença do Marcos Morita. A gente vai falar de planejamento estratégico, né? E planejamento estratégico num momento de pandemia. Tem um áudio vazando aí, pessoal. Falar de planejamento estratégico no momento de pandemia é desafiador, né, Fabiana, Eduardo e Cláudio? É realmente dar um cavalo de pau nos negócios. E o Marcos Morita, professor do Mackenzie, da FIA, também o Marcos Morita, da Ideia 9 do BSP, vai dar uma visão acadêmica, né? Uma visão de como fazer um bom planejamento estratégico. Planejamento estratégico todo mundo acaba, de certa forma, fazendo, né? E o Morita vai trazer alguns elementos clássicos, alguns cenários que a gente não pode deixar de avaliar, algumas ferramentas importantes para que a gente possa fazer um bom planejamento estratégico. E aí, logo depois do Morita, teremos a visão prática, né? E a visão prática de 2 presidentes de 2 grandes companhias, uma de tecnologia, que é o Cláudio Halpe. Cláudio, prazer falar com você, tá? Muito bem-vindo aí ao CPFL Soluções Insights. A HP dispensa comentários, todo mundo conhece muito bem a HP, uma gigante mundial. Eu estou com a minha aqui atrás, adquirida durante a pandemia, né, Cláudio? Grande prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Obrigado, o prazer é nosso, Cláudio. E vamos conversar também com o nosso anfitrião, Eduardo Soares, presidente da CPFL Soluções. CPFL também dispensa comentários, é um gigante do setor elétrico, uma empresa muito antiga, com 108 anos, né, Eduardo? A CPFL carrega a história do setor no nome, porque é Companhia Paulista de Força e Luz, na época que Força e Luz, né, na minha terra, lá no sul de Minas, a força acabava uma hora e a luz não era a minha época, mas eu ouvi dizer que era assim. É interessante porque a CPFL Soluções, quer dizer, não é mais energia, né, Eduardo? Agora é soluções, né? O consumidor tem um aparato de recursos
Hoje a CPFL se reposicionou e hoje a CPFL Soluções aqui conosco. Bem-vindo, Eduardo, é um prazer e obrigado pelo convite. Bom dia a todos, um prazer estar aqui, um privilégio estar junto aqui com os colegas, né, com o Cláudio, com o Morita, enfim. Meu desejo sincero é que, somadas aqui as nossas décadas de experiência, né, que a gente possa realmente aqui trazer uma massa crítica bacana e ajudar todos os nossos parceiros com as nossas experiências, enfim, para que seja aqui uma hora e meia muito produtiva e útil para todos nós. Então, espero que a gente tenha um dia bem bacana aqui. Vamos lá. Bom, a gente estruturou esse painel, pessoal, em 4 etapas, né? Sendo que a última etapa são perguntas do público que devem ser feitas pelo formulário de Q&A. Abaixo, na barra de navegação da ferramenta Zoom, você tem lá um ícone Q&A com os balãozinhos, você clica e manda a sua pergunta e a gente vai, na medida do possível, ao final do painel, entender quais são os temas que o público gostaria que fossem abordados, então, fazer algumas provocações nesse sentido. E os 3 momentos anteriores, a gente vai falar, num primeiro momento, sobre a estrutura, um bom planejamento estratégico, onde estávamos e para onde fomos com a pandemia do novo Covid-19, tá certo? E termos uma visão, da HP, do Cláudio Raupp e do Eduardo Soares, uma visão de curto prazo, né? E como é que essas empresas receberam essa pandemia e como é que rapidamente se ajustaram? Quais são os elementos que elas consideraram para agir no curto prazo, para apagar, digamos assim, um incêndio que se criou com essa situação? No segundo bloco, a gente vai falar de um planejamento estratégico numa visão mais de médio e longo prazo. Certamente, a pandemia trouxe novos elementos para o mercado que vão ficar novos hábitos de consumo, novas formas de lidar com negócios, novas formas de dirigir negócios, e o professor Morita vai dar uma visão, quais são as ferramentas mais usuais, quais são os elementos que não podem faltar, quais são os novos cenários que devem ser considerados na estruturação de um planejamento estratégico, e o Cláudio e o Eduardo vão dar uma visão de planejamento estratégico mais de médio e longo prazo. O que é que veio para ficar com essa pandemia? E, por fim, a gente vai falar de algo essencial para tocar um planejamento estratégico numa empresa, são as pessoas, né? Sem elas, a gente não coloca em prática nada daquilo que a gente planejou. E as pessoas, nesse momento de pandemia, precisam de uma atenção especial. Com certeza, está todo mundo muito fragilizado com essa situação e é desafiador para qualquer gestor, né, dar guinadas no negócio, mobilizando pessoas que estão vivendo um cenário de incerteza. Então, é essa, mais ou menos, a estrutura da nossa live de hoje. Eu queria começar, então, professor Morita, pedindo para que você pudesse nos apresentar alguns elementos clássicos de um bom planejamento estratégico e nos dizer, assim, olhando uma matriz clássica de planejamento estratégico, como é que estávamos aqui no Brasil antes da Covid e como é que estamos hoje? Qual foi a bagunça que esse vírus fez aí na nossa economia, nos nossos negócios, e como é que isso impactou as empresas do Brasil? Por favor, Morita. Combinado. Vamos lá, Rodrigo. Então, eu vou comentar um dos temas que nós utilizamos no planejamento estratégico é a análise externa, ou seja, a análise do ambiente, que é o que foi realmente bem impactado aí com a pandemia. Quando a gente fala de análise externa, uma ferramenta que é muito utilizada é a matriz PESTAL, que é um acrônimo de variáveis políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, ambientais e legais. Então, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar. Eu fiz vários planejamentos no final do ano passado, na época que as empresas costumam juntar os colaboradores para planejar o próximo ano. Então, eu fiz com várias e trouxe um resumo aqui de como terminou o ano passado, né? E aí, eu peguei esse mesmo resumo, né, que é algo mais geral, e transformei agora no período que nós estamos vivendo. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Acho que vale a pena. Legal. Então, nós estamos vendo aqui a matriz. Essa é uma matriz PESTAL. Aqui nós temos, de um lado, as ameaças e aqui nós temos as oportunidades. Embaixo, no eixo X, o impacto que isso pode causar para o negócio. Se é um impacto baixo, médio ou alto, no caso de uma ameaça. De uma oportunidade, idem, baixo, médio ou alto. Sendo que a melhor situação estaria aqui, né, uma oportunidade alta,
E o pior cenário estaria aqui, uma ameaça alta. E as variáveis políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, ambientais e legais, cada uma com a sua respectiva cor aqui. Então, no final do ano passado, em termos gerais, é lógico que cada empresa tem a sua peculiaridade, mas pegando o 90% geral e peguei 2 bem específicos. Os executivos acreditavam que uma das oportunidades na variável política era a reforma administrativa, que já estava na esteira e provavelmente sairia e melhoraria o ambiente de negócios no Brasil. Mas antes disso, viria o quê? Viria a tão esperada reforma tributária, que seria a próxima depois da famigerada reforma da Previdência, que finalmente saiu, apesar dos trancos e barrancos tinham saído. Então, esse era o nosso cenário político. No cenário econômico, o PIB também era uma oportunidade, íamos crescer a 2%, né? Pouco, mas era o dobro do que vínhamos crescendo, e com isso, inflação baixa, juro baixo, o crédito, então, começava a ser liberado pelos bancos, né? Com um risco menor, os bancos começavam a querer liberar o crédito, ou seja, eram oportunidades interessantes. E o câmbio no final do ano, muitos vinham como ameaça, estava R$ 4,20, né? Se eu soubesse, teria comprado, mas está R$ 4,20, então as pessoas vinham como ameaça aqui, mais ou menos por aqui. Essas seriam as variáveis políticas e econômicas. Vamos olhar agora as variáveis tecnológicas. Então, tecnológicas, um dos itens que os gestores discutiam era a transformação digital, como algo necessário, porém que dava para eu esperar. Muitos investimentos tinham que ser feitos, nem todos os concorrentes estavam lá, então vamos colocar no radar, mas com uma probabilidade de ocorrência média, que vamos deixar aqui algo como média urgência. E aí vem na mesma esteira, o que a gente chama de omnicanalidade, né? Que é eu comprar por um canal e receber por outro, compro no on e recebo no off ou vice-versa, mais ou menos aqui na mesma proporção ameaças e oportunidades. Como outras ameaças, né, vamos ver aqui a legal, a LGPD, que era a Lei Geral de Proteção dos Dados, iniciando em agosto, né, era o prazo, então era uma grande ameaça aqui, que muitas empresas não tinham preparado. Experiência, mais algumas gerais aqui, a experiência do cliente como uma variável social, mais ou menos igual aqui, transformação digital e omnicanalidade, que está ligado aqui. Experiência do cliente importante, mas, por enquanto, a gente consegue ir vendendo e vamos colocar isso no radar aqui, monitorando os nossos NPS de alguns índices. E a variável ambiental, sustentabilidade, era algo legal, mas muitas vezes o cliente acaba não pagando por isso. Então, vamos deixar aqui no radar. E alguns mais específicos, telemedicina, era uma oportunidade para a área específica, a área médica, mas uma probabilidade muito baixa de ocorrer. Então, aqui embaixo. E o Open Banking, pensando do lado dos bancos grandes, era uma ameaça, né? E podemos colocar aqui com uma probabilidade de ocorrência média aqui, que o Banco Central já tinha isso no seu radar. Então, esse era a foto, né, Rodrigo, no final do ano passado. Quem quiser tirar uma foto, bater uma foto, acho que vale a pena, que isso vai mudar tudo. Então, passados 6 meses, ou 3 meses, ou 4 meses, que seja, passada a pandemia, reforma tributária não está voltaram a conversar, mas a probabilidade que isso saia agora é muito difícil. O PIB, vamos rezar para que a queda não seja tão significativa. O crédito mingou, apesar de nós precisarmos. E o câmbio, que bom se fosse 4,20, né? Disney, nunca mais. LGPD aqui ficou para depois. E o que subiu aqui com as grandes ameaças e oportunidades, né? Então, se nós pensarmos transformação digital, é a bola da vez, né? Não existe empresa hoje que se dê ao luxo de dizer não vou me transformar digitalmente. Aliás, se ela não tivesse transformado já, nós veremos nos exemplos do Cláudio e do Edu, provavelmente ela nem estaria aqui. Nessa esteira vem a omnicanalidade, acho que nunca vendemos tanto online. A experiência do cliente hoje deixou de ser algo
que talvez eu faça, né, para algo essencial, e a sustentabilidade dá para a gente perceber nos comerciais, que nas propagandas, que a empresa tem que walk the talk, que nós falamos, né? Ela tem que fazer e falar ao mesmo tempo. Não adianta mais propagandas vazias, né? O que mais, se nós olharmos aqui, telemedicina, isso é interessante, que era uma probabilidade baixa. Isso, quem ainda não fez, fará. Então, virou algo essencial. E se nós olharmos aqui, batendo uma foto de um com o outro, mudou tudo. O que estava embaixo foi para cima, o que está em cima foi para baixo. Então, nesse cenário, é bem provável que o seu planejamento estratégico que você fez ano passado esteja de pernas para o ar. Então, Rodrigo, esse é o que eu queria mostrar. Acho que é um bom pano de fundo aí para as próximas discussões do Edu e do Cláudio. Deixa eu parar de compartilhar. Obrigado, professor Morita. Bom, realmente é muito diferente, né? Parece que a gente estava aí jogando um jogo de cartas, chegou uma criança na sala e bagunçou as cartas todas e tudo se inverteu, né? É interessante perceber que na matriz antes da Covid, né, a foto era boa, né? A gente estava com um cenário Brasil assim desafiador, né? Com a retomada do PIB, com reformas eminentes, reformas importantes e que o Brasil está demandando já há bastante tempo. É interessante perceber que, antes da crise, as ameaças dependiam muito das empresas. A ameaça era a transformação digital, experiência do consumidor. Não tinha muitas assim ameaças externas como tivemos no passado. Vai vir uma eleição por aí, quem vai assumir isso e aquilo. Não tinha um ambiente político tão tumultuado, né? Então, as ameaças dependiam das empresas. E agora a coisa se inverteu de tal forma que as ameaças, as oportunidades viraram ameaças, as ameaças viraram oportunidades. É uma coisa bastante complexa. E eu fico perguntando, né, queria entender com o Eduardo e com o Cláudio, assim, olhando o curto prazo, né, a coisa explodiu no mundo, né, não foi no Brasil, né, não foi, explodiu no mundo. Para a HP, que é uma multinacional presente no mundo inteiro, é bem mais complexo, né, Cláudia? Assim, como é que você rapidamente dá um cavalo de pau numa gigante como a HP? Eu queria entender como é que isso aconteceu, se vocês tiveram condições de analisar cada país, quer dizer, você aqui tomou decisões muito particulares ou foi uma diretriz internacional? Queria entender que elementos que vocês consideraram no curto prazo, o que vocês enxergaram como oportunidades. Queria que você desse uma visão geral, Cláudio, por favor, e como é que a HP se adaptou a essa nova matriz que o Morita mostrou no curtíssimo prazo. Como é que foi essa experiência para vocês? Mais uma vez, bom dia, Rodrigo, Eduardo, Marcos Morita e todos os participantes desse webinar. Foi realmente, como o professor Morita falou, uma mudança drástica. Eu garanto que não havia em nenhum dos cenários que a gente assume como possíveis de qualquer planejamento estratégico esse tipo de acontecimento, né? Então, a nossa empresa que trabalha, né, a nível país com planejamentos de 3 anos, que a gente refaz todos os anos, os próximos 3, né, a gente teve que naturalmente focar em ações emergenciais, como você falou, Rodrigo, no início, né? E emergenciais significa proteção às nossas pessoas, ao nosso time, né, colocar todo o time em home office. E essa é uma operação de guerra, por mais que pareça, mesmo uma empresa de tecnologia como a nossa, em que as pessoas, de alguma forma, né, com alguma frequência, já trabalhavam em home office ou em qualquer lugar, seja em viagens, em hotéis, enfim, né? Mas colocar todo mundo em casa, né, e garantir que está todo mundo seguro. E, da mesma maneira, né, a gente alcançar os nossos canais, né, parceiros de negócio, né, e avaliar a saúde deles, seja do ponto de vista, né, financeiro, seja do ponto de vista de saúde, seja do ponto de vista, né, de inventário, da mesma maneira clientes. E a gente abastecer, né, uma demanda altíssima que esse home office causou. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, cerca de 84% das empresas no mundo todo, de alguma forma,
adotaram home office, de uma forma ou de outra. 84% do mundo todo. Ou seja, o que acontece com a demanda, né, e particularmente de equipamentos como notebooks, né, que é o equipamento próprio para você ter mobilidade e levar para o escritório? A demanda simplesmente explodiu de notebooks, né, e, ao mesmo tempo, a demanda de computadores de mesa ou desktop, né, ela caiu significativamente. Então, houve muito mais demanda do que capacidade numa situação normal. Agora, associe-se a isso o fato de que, né, as principais fábricas de componentes, né, e de todo o nosso supply chain, elas estavam na China, né, e muitas delas próxima da região de Wuhan, onde houve o epicentro de toda a crise. Então, as cadeias de abastecimentos ficaram impactadas significativamente, né, além do fato de ter havido uma mudança significativa no mix de produtos de demanda, né? Então, como você falou, Rodrigo, um tremendo cavalo de pau para a gente poder ajustar essas coisas, né? E garantir que a gente consiga maximizar, né, a nossa produção, né? E a gente podendo atender ao máximo possível as demandas dos clientes, né? E toda a questão de balanço de capacidade de produção e custo, né? Porque lembrando que a gente tem no Brasil um modelo, né, industrial, né, que foi já estabelecido há algumas décadas, em que privilegia a manufatura local versus o modelo de importação para bens de alto volume, ou seja, automóveis, televisão, telefone celular, computador, impressora, praticamente tudo é fabricado no Brasil por um modelo industrial brasileiro. Então, quando você soma todos os problemas que eu citei, e mais o fato de você ter uma fábrica no local, que você tem que trazer componentes, né, para que sejam montados e fabricados aqui, acrescenta-se aí uma complexidade maior. Um outro ponto que também foi uma medida de emergência nossa, e aí foi bastante importante que a HP fez um posicionamento forte, foi a demanda que houve no sistema de saúde, né, no mundo todo, né, para equipamentos, né, de proteção individual, para máscaras, para válvulas, para respiradores, para tudo, né, em que basicamente também a indústria não estava preparada para a tamanha demanda que houve. E a HP, né, teve uma mobilização bastante grande em todo o seu ecossistema de manufatura digital ou de impressão 3D, né, que é um negócio que a HP lançou há cerca de 2 anos atrás para a manufatura, ou seja, em alta escala, né, e a gente colocou à disposição não só todo o ecossistema de impressão digital, né, seja dos nossos clientes, né, em colaboração com os clientes que compraram as impressoras, seja com os canais, e também através, né, de arquivos digitais, né, para a área médica que a gente disponibilizou, e com isso conseguiu dar muita velocidade, né, e entrega, né, de vários tipos de equipamentos e de proteção e também de componentes para respiradores no mundo todo. Então, foram medidas de emergência. E, naturalmente, que a gente teve que tomar também, além das emergências, medidas mais táticas, e aí já pós-emergência, né, em que a gente busca, né, a simplificação e o foco, né, nas atividades onde tem oportunidade e potencial, vis-à-vis que outras áreas de negócio tiveram impacto significativo, como, por exemplo, toda a parte de impressão no ambiente de escritório. Como os escritórios estavam vazios, não havia impressão no escritório, né? A impressão passou a ser, né, na área residencial. Então, a gente teve que fazer bastante simplificação, bastante foco, né? Realocação de recursos, onde havia oportunidade versus onde havia menos oportunidades. E aí tem uma frase que eu gostaria de citar aqui, de um amigo, que ele é líder de um grupo de investidores anjo, né? Portanto, lida muito com startups, é que no meio dessa pandemia ele escreveu um artigo que dizia o seguinte: o artigo era dirigido a corporações, a empresas como a HP, como a CPFL, como a muitas que estão assistindo a gente, né? Ele dizia o seguinte: quer um conselho? Volte a ser uma startup. O que significa isso? Uma startup vive num ambiente turbulento, onde tudo muda, onde todo mundo ajuda todo mundo, né? Onde o crescimento é exponencial, onde o risco também é muito grande, onde o risco de você, né, ficar pela metade do caminho existe, né? Então, basicamente, o mindset de uma startup, né? E também toda a nossa transformação digital, o professor Morita mostrou claramente no gráfico lá de Pestal, né? A gente acelerar a transformação digital, por exemplo, eventos. A gente é uma empresa que lida com o B2B e o B2C, né? E eventos são parte da nossa rotina de demonstração, de lançamento de produto, de você poder fazer, né, uma série de atividades de marketing e de produto,
né, e de uma hora para outra você está impedido de fazer qualquer tipo de evento. Então, a velocidade que a gente fez, né, o setup de feiras virtuais, né, eventos virtuais como este, aliás, né, então a gente se reinventou digitalmente, né, para estar muito mais presente na frente do cliente, né, do ponto de vista de atendimento ao usuário na ponta. Né? Imagina você, né, que está acostumado, quando vai fazer uma compra de um bem de consumo, você precisa de apoio de um vendedor, seja para comprar um carro, uma impressora, um computador. Que impressora que eu vou comprar? Quantas páginas por minuto? É laser ou é jato de tinta? É multifuncional ou é single function? Você vai numa loja, tem 20 modelos de impressora, talvez 30. Como é que eu faço para escolher? Né? O vendedor ou o promotor na loja te ajudam. Só que no ambiente de e-commerce, que na realidade é o grande winner desse negócio todo, você não tem à disposição um promotor virtual. Então é mais uma iniciativa nossa de desenvolvimento do promotor virtual, né, através de chat ou através de vídeo, para que você possa ter, né, uma experiência melhor em relação à compra. Né? Então, transformação digital, que já estava na agenda, já estava no nosso 3-year plan, passou a ser uma necessidade imperiosa da gente acelerar, e aquilo que era para demorar 3 anos, 2 anos, tinha que demorar 2 meses. Né? Basicamente, essa é a dimensão de tempo, né, que a gente teve que mudar as coisas. Né? E, naturalmente, né, a gente dá suporte a todos os clientes e canais nas suas próprias implementações de omnicanalidade, como falou o professor Morita, né, e nas operações de e-commerce, que num primeiro momento passaram a ser emergenciais, quase que como uma gambiarra digital, para fazer um paralelo, né, à energia elétrica, mas que precisam evoluir muito para trazer a experiência adequada no e-commerce. Legal, Cláudio. Quando você fala precisamos mudar o mindset, precisamos pensar como startup, eu acho que você está dizendo, de certa forma, precisamos ser mais flexíveis, menos inflexíveis, ter mais inovação, né? Sair da zona de conforto, agir rápido, né? Ter agilidade. Né? Essa é uma questão de sobrevivência para as grandes empresas e é simplesmente do dia a dia das startups. Por isso, né, a comparação eu achei muito apropriada e vale para qualquer empresa. Né? Enxugar custos, prestar atenção no caixa, muito importante, proteger o caixa da empresa, né, que é o dia a dia da startup, passa o dia inteiro fazendo conta para poder fazer o pagamento. Sem dúvida, interessante. Agora, Eduardo, o setor elétrico ia bem, né? Antes da crise, né? A gente estava vendo aí uma migração muito relevante para o mercado livre, novos clientes entrando no negócio da CPFL Soluções, que está muito ancorada esse novo mundo da energia elétrica, né? Muita gente não percebe esse mundo ainda, mas de fato há um mundo novo, né? 30% do Brasil já transaciona energia elétrica no mercado livre, podendo comprar de qualquer contraparte. A CPFL Soluções é um player muito relevante nesse cenário. Eu queria entender com vocês assim, como é que foi dar esse cavalo de pau nos negócios, só para ilustrar para todos, a gente vê o tamanho do problema da Covid no setor elétrico. 70% do mercado é atendido pelas distribuidoras de energia e 30% do mercado é atendido no mercado livre. Né? Ou seja, comprar energia de qualquer agente comercializador, de qualquer geradora, com algumas limitações técnicas que não valem a pena agora a gente entrar no detalhe. Só no mercado regulado, ou seja, 70% da energia no Brasil, a ANEEL teve que estruturar, junto com o Ministério de Minas e Energia, um empréstimo, né, para, digamos, socorrer o setor elétrico. Esse empréstimo foi injetado nas distribuidoras, que são, né, uma ponta dessa cadeia, e com isso, né, honrar os seus contratos, da ordem de 15 bilhões de reais. Então, esse foi mais ou menos, só para ilustrar o tamanho do estrago. Né? É só 70% do mercado, a gente teve que fazer um aporte de bi de reais. Não é pouco, né? É uma disruptura. É um desequilíbrio total. E a CPFL está aí, né, nos 30%, a CPFL Soluções, nos 30%, né, que não receberam essa injeção de capital e precisando lidar com uma situação nova. Conta para a gente como é que foi, Eduardo. Pois é, Rodrigo. Vamos lá. Não vou repetir aqui questões do Cláudio. Acho que o Cláudio foi muito feliz nos comentários dele, mas falando de setor elétrico, então, assim, a gente trabalha todo ano em ajuste de um planejamento estratégico, geralmente para 5 anos. Setor elétrico, vamos lá, quem entra num investimento
de milhões ou até bilhões, né? Quando você pensa numa térmica, quando você pensa numa hídrica, muitas vezes você toma uma decisão de investimento para 50 anos. Então, um mercado que está acostumado com este cenário teve o desafio de se reinventar talvez em 15 dias. Posso garantir para todos que foi bem divertido. Mas vamos lá. O que é importante dizer aqui? Quem trabalha nesse setor, a gente costuma brincar que é vocação, né? Porque ninguém compra energia, né, Rodrigo? Então, esse é um ponto muito relevante. A gente trabalha com algo vital, essencial para a vida das pessoas. Então, se eu pegar carona em tudo que o Cláudio falou, na indústria, que precisou acelerar, quer seja para fazer um notebook, uma máscara ou um álcool gel. Se a gente pensar nos hospitais que atenderam as pessoas, se a gente pensar em todo mundo que foi para o home office, vocês imaginam, mais do que nunca a gente não podia falhar, como setor elétrico. Nós tínhamos essa responsabilidade social de ser suporte para um mundo em crise. Então, é uma responsabilidade grande. Pois bem, isso quando a gente olha para fora. E quando a gente olha para dentro, gente, então vou falar só de CPFL, nós estamos falando de 14 mil pessoas. 4 mil pessoas, rapidamente, em coisa de 10 dias, nós tivemos que migrar realmente para um home office. Mas nós temos 10 mil pessoas na linha de frente. Então, as pessoas que ainda estão lá, garantindo a energia, construindo redes, subestações, dando manutenção, essas pessoas estão à frente. Então, nós tivemos que reinventar tudo. Quais os EPIs mais adequados, como dar suporte para essas pessoas, educação mesmo, treinamento, como rapidamente adequar para garantir que essas pessoas tivessem um pronto atendimento. A gente, assim, em questão de 10 dias, realmente, a gente estava medindo temperatura de 100% dos nossos times de campo toda manhã. Os nossos times de saúde e segurança, instruindo as pessoas da relevância, adaptando os nossos galões de água do caminhão para ter galão de água para beber e galão de água para lavar a mão 10 vezes por dia e colocar sabonete líquido em todos os nossos caminhões para dar uma garantia realmente de segurança para os nossos empregados. Parece simples falar, né? Mas a logística disso tudo, eu estou falando de empregado nosso no interior do Ceará e na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Então, é lógico. Mas aqui, eu acho que as duas palavras-chave que eu queria dividir com vocês nesse momento de tomadas de decisão tão rápidas, que servem para uma gigante como a CPFL ou como a HP, mas também serve para pequena e média empresa, acho que tem duas palavras-chave aqui que eu queria guardar e dividir com vocês e que foram muito relevantes. A primeira palavra-chave é ouvir. Acho que uma decisão muito relevante que nós tomamos rapidamente foi constituir um comitê de crise. Eu tinha um amigo que brincava, que falava que a melhor forma de não resolver nada é arrumar um comitê. Felizmente, ele estava falando isso brincando. Nós juntamos um grupo de pessoas com muita experiência em diversas áreas. E aqui vem a segunda palavra-chave que eu quero combinar com o ouvir. Nós garantimos que esse comitê tivesse diversidade. E não é diversidade da boca para fora, sabe? Do discurso vazio, não. Eu achei legal que o Morita trouxe realmente ali no quadro dele, como cada vez mais as empresas estão se preocupando com o walk the talk. E eu fico muito feliz com isso. Como executivo, mas como pessoa, tá? Como cidadão do mundo. A hora que você monta um comitê de crise com diversidade, com gente que é de engenharia, que a gente precisa entender realmente ali o engenheirês da coisa, mas você também tem gente de recursos humanos, de sustentabilidade. A hora que você traz pessoas mais velhas e pessoas mais jovens, a hora que você traz homens e mulheres, a hora que você traz pessoas da comunidade, que você tem trabalhos sociais, você traz uma dispersão de visões do mundo que são uma questão de sobrevivência para as empresas, meu caro. É uma inteligência que nós estamos trazendo junto. Nós temos que ter essa humildade de entender que todo mundo tem algo legal para ensinar e para trazer. E aí você traz o ouvir. Cara, assim, tá bom, que legal, nosso planejamento estratégico ficou lindo, né, Morita? Nós vimos ali quadros, ideias, post-its, fizemos brainstorms maravilhosos, mas alguém puxou o tapete, rapaz, no meio da brincadeira. Então, nesse momento, ouvir
Ouvir os nossos empregados. Porque o nosso empregado também é consumidor, também é cliente. Ouvir os nossos parceiros, fornecedores. Sabe, você ter essa preocupação de blindar a cadeia. O Ralph foi muito feliz quando ele falou ali da startup, que na hora da crise, meu amigo, fica todo mundo preocupado com o seu fluxo de caixa. Os boletos não param de chegar, independente do tamanho da empresa, viu? Preservar empregos, mão de obra qualificada. Então, ouvir teus fornecedores, mas, gente, super relevante, ouvir os clientes. Ouvir os clientes. Quando a gente construiu essa ideia de CPFL Soluções, eu lembro, nossa, nós discutíamos tanto eu, Fabiana, outros executivos, várias pessoas, um conceito de garantir ao cliente uma solução. Mais do que nunca na hora de crise, isso tem que ser uma realidade para todas as empresas, independente do seu segmento, cara. Sabe, então, de repente, a melhor solução que você pode dar de energia para o seu cliente é tentar ajudá-lo no fluxo de caixa da companhia dele nesse momento, cara. Então, você vê que interessante você ter. Então, eu vou insistir com essas duas palavras de tudo que eu falei aqui. Se eu pudesse dar, longe de ser um conselho, mas uma dica para quem está aqui junto com a gente, eu costumo brincar com o pessoal que a única vantagem de envelhecer é ficar velho. Ouvir e trazer, usar a diversidade a seu favor, meu amigo. E, de novo, diversidade sobre todos os aspectos. Eu estou falando realmente de tudo, de orientação sexual, de cor, de idade, de formação diferente, de visão de mundo. Então, a gente, como empresa, como executivo, a gente tem essa obrigação, abrir porta para que diversas pessoas de diferentes possam dar suas opiniões e ouvir essas opiniões. E, turma, de uma forma bem madura e honesta, ouvir não significa que você vai acatar tudo o que é dito, mas você pega todo esse conjunto de informações e tenta, o mais rápido possível, se adaptar. Ajudar teus empregados, teus parceiros, teus clientes. E esse aqui foi um desafio e, felizmente, de novo, eu fico muito contente aqui, de novo, são duas grandes empresas aqui. Eu acho que cada um, dentro de seu papel social e tudo mais, a gente está conseguindo, né? Nós conseguimos responder de forma rápida a esse desafio. E esse final, ao longo da semana passada, nós tivemos uma tempestade tremenda na divisa ali de São Paulo com o Paraná. E muito rapidamente a CPFL estava, como sempre, ali mobilizada. E é muito interessante, nós conseguimos realmente criar essa cultura nos nossos empregados da responsabilidade imediata social. Momento de crise, mais do que nunca. Impensável imaginar que hospital, empresas, indústria de alimentação, o home office vai ficar sem energia. Tem sido um desafio tremendo. Eu espero, de coração, sou um otimista por opção, de que vamos sair melhor dessa pancadaria. Mas que é um desafio em tanto viu, meu caro? É um desafio em tanto. Você terminou sua fala, Eduardo, dando um gancho para a segunda parte dessa nossa live, que é vamos sair dessa crise melhor, né? E é evidente, né, que diversos elementos novos vieram para ficar, né? E a gente pode transformar esse limão numa limonada, né? Quer dizer, vamos transformar então essas coisas novas em oportunidades, vamos fazer as coisas acontecerem nesse novo caminho. Por exemplo, no nosso negócio, Grupo Canal Energia, a gente foi simplesmente impedido de realizar os nossos eventos, né? Por exemplo, né? Que é uma atividade muito forte dentro do nosso grupo, né? Congressos, seminários, feiras de negócios, são coisas que estão absolutamente inviáveis, né? Como o Cláudio Alto disse, não dá mais para fazer esse tipo de coisa, né? Mas isso tem uma oportunidade nessa história também. A gente descobriu um caminho novo, que são os eventos digitais, que a gente sim, arma um evento novo. A gente está com 243 pessoas assistindo essa live. Eu sei, porque faço evento há 20 anos. No setor elétrico, por exemplo, não é fácil botar 240 pessoas numa sala. É muito difícil. Você tem que ter um motivo muito grande para isso acontecer. E no mundo digital isso é mais flexível, isso é mais fácil
digamos assim. Então, isso é uma oportunidade para a gente. E tem uma outra oportunidade que o isolamento social, quando as pessoas puderem circular de novo, elas vão circular menos. Né? Acho que aquela pegadinha de avião para dar um pulo em São Paulo, resolver uma reunião e aí ficar pensando como é que eu otimizo essa viagem, com quem eu vou almoçar, isso acabou, não vai ter mais. Né? E as pessoas vão estar ávidas para ir para a rua. Na primeira oportunidade que tiverem, no primeiro evento bacana que aparecer, elas vão querer se inscrever para ir, para encontrar as pessoas, para conversar, etc. E tal. Então, essa crise, de certa forma, criou essa oportunidade para nós, certamente criou para vocês também. Eu queria, então, ouvir do professor Morita, nessa segunda parte, né, quais são as ferramentas e as técnicas para a gente acompanhar o planejamento estratégico em tempo real, sobretudo num momento de crise como esse, e depois discutir com o Cláudio e com o Eduardo dessa crise, o que é que veio para ficar, né? O que tem de lessons learned que vai realmente ser o nosso novo dia a dia. Quais são as oportunidades que quem está nos assistindo deve prestar atenção, porque são novos rumos para qualquer tipo de negócio. Então, professor Morita, vamos lá para essa segunda parte? Vamos lá, Rodrigo. Então, vou voltar aquilo, a matriz primeira que nós fizemos. Ela é apenas parte do processo, né, que é a análise externa. Vou mostrar para vocês, vamos olhar aqui conosco, está aqui. Vou compartilhar com vocês o processo que nós chamamos de formulação estratégica. Né? Então, muitas vezes eu trabalhei muito tempo na área comercial, e na área comercial eu era chamado para o planejamento, porém muitas vezes eu não via de que maneira as ações que eu colocava viravam estratégias no final, ou eu não via a conexão da estratégia da empresa com as minhas de uma maneira muito clara. Né? Então, vamos mostrar aqui para os executivos, né? Nós trabalhamos aqui essa parte de ameaças e oportunidades. Ela é apenas parte do todo. Então, tudo começa com a situação atual, onde nós estamos. Daí fazemos duas análises, a análise externa, né, que é a da Pestal que nós falamos, de onde nós tiramos as forças e fraquezas, a análise interna, onde nós vemos está invertido aqui, peraí, pessoal. Então, a análise externa está aqui, ameaças e oportunidades, a análise interna, forças e fraquezas. Desse cruzamento, eu traço as minhas estratégias, por sua vez, eu tiro meus planos de ação, implemento e, no mundo ideal, chegaria na minha situação desejada. Então, vamos olhar aqui, você perguntou de ferramentas, né? Acho que isso é importante. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui na situação atual, eu preciso analisar, ou essa situação atual ela tem que estar alinhada com a minha missão, o que eu sou, a minha visão, aonde eu quero ir e os meus valores, que são muito fortes em empresas como CPFL e HP, como nós vimos aí. Na parte de análise externa que nós colocamos, nós temos a Pestal, né? Que foi aquilo que nós analisamos até agora. Então, a primeira coisa que eu diria para os executivos e para quem está nos assistindo é: faça a sua Pestal de novo, refaça. Essa Pestal, com certeza, mostrará para você tudo que mudou, conforme nós vimos. Depois da Pestal, uma outra coisa que eu diria é: analise internamente. E aqui, uma ferramenta utilizada é a matriz de concorrentes. Será que seus concorrentes são os mesmos? Será que seu concorrente agora não está do outro lado do mundo, já que você está totalmente digital? Quais são os novos fatores críticos de sucesso? Ou seja, aquilo pelo qual os clientes nos diferenciam. Se eu pensar num grande banco, as agências eram fatores críticos de sucesso. Será que hoje ainda são? Mesmo para idosos, que um dos motivos eram os idosos não gostam de trabalhar no digital. Né? Se nós lembrarmos das propagandas da Dona Neuza, por exemplo, isso não é verdade. E no Vril também, que seria quais são as minhas novas vantagens competitivas. Né? E aí, de novo, transformação digital pode ser que tenha virado aí um fator crítico de sucesso. Então, esses dois eu faria agora. Depois disso, nós juntamos aqui, traçamos o que nós chamamos, muitas pessoas conhecem a matriz SWOT. Então, refaça a sua matriz SWOT. Depois da SWOT, nós temos uma outra ferramenta que é a SWOT cruzada, onde eu cruzo pontos fortes com oportunidades, pontos fortes
com ameaças, pontos fracos com oportunidades, pontos fracos com fraquezas. Disso eu tiro os meus pilares estratégicos. Ou seja, primeiro uma pergunta estratégica de longo prazo, né, como o Cláudio e o Edu colocaram que são planejamentos de longo prazo. Então, qual é aquela pergunta que irá nortear aí para os próximos anos? E disso os pilares estratégicos, que são os grandes norteadores das minhas estratégias. Daqui eu vou tirar os meus planos de ação. Provavelmente os meus planos de ação, os planos de ação que eu tenho hoje já não sirvam mais, porque uma vez que eu mudei a minha SWOT, porque mudou a minha análise externa e a minha análise interna, se eu continuar com os mesmos planos de ação, pode ser que eu chegue a lugar algum. SMART, ou seja, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com tempo definido. Isso já é bastante comum. E eu preciso usar uma outra ferramenta, é o 5W2H, ou seja, quem vai fazer, quando, como, por quê e quanto custa. Uma outra seria, na hora da implantação, algumas ferramentas já clássicas, como o Banner Scorecard, ou algo, pegando na linha que o Cláudio falou, que o Google e as startups utilizam hoje, que são os OKRs, né, que são os objetivos e recursos chaves, que é uma maneira mais ágil de eu acompanhar a implementação. Pergunta estratégica entraria aqui, que eu coloquei. E nesse momento aqui, entra as minhas prioridades. É bem provável que eu não tenha dinheiro para tocar todas as estratégias que eu queira. Então, eu preciso redefinir e colocar na minha matriz o que é prioridade para mim, com base nos recursos que eu tenho. Então, isso seria uma visão geral do processo e das ferramentas e da onde eu sugeriria que os participantes começassem aí a replanejar estrategicamente. Rodrigo, é isso. Obrigado, professor. Imagina. Simples, né? Quer dizer, quantas ferramentas, né, professor? Parece simples, né? Hã? Parece simples. Parece simples. Mas é interessante, porque, como eu disse no início, a estratégia que a gente faz em casa, até minha esposa costuma brincar comigo, você está sempre olhando para 5 anos, 3 anos, pensando como é que você vai chegar lá. A gente acaba fazendo isso intuitivamente, né? Agora, essas ferramentas são muito interessantes, professor. Quer dizer, técnicas e cenários e ferramentas e conceitos que a gente precisa entender para poder, sobretudo num momento como esse, de muita novidade, como o Eduardo mencionou, puxaram o nosso tapete, né? As coisas estavam indo tão bem depois de momentos difíceis até, né? A gente estava num cenário de retomada, né? E aí vem essa situação. Mas vamos tentar falar de coisas boas no meio dessa crise toda. E quais são as coisas boas? São as coisas boas que vieram para ficar, né? Me parece que o consumidor foi empoderado, né? Me parece que o consumidor agora tem um papel um pouco diferente nesse game. Ele está com assim, mais flexibilidade, ele tem mais agilidade para resolver as coisas. E as empresas estão, de certa forma, talvez, não sei, né? Aí vocês vão dizer, um pouco mais distante, porque entre eles tem agora uma web, né? Um Google, ele consegue facilmente, né, encontrar os concorrentes, ele consegue fazer tomadas de preço e talvez o mindset dele tenha mudado um pouco. Então, eu queria ouvir o Cláudio Halpe, da HP. Como é que vocês estão vendo isso, Cláudio? Quer dizer, obviamente, HP, tecnologia, assim, tecnologia de ponta, a transformação digital você mencionou que já estava no teu planejamento, obviamente, né? Vocês, na verdade, contribuem para a transformação digital do mundo, né? Como é que foi isso? O que é que você percebeu de novidades? O que é que você vai passar agora a incorporar no teu planejamento estratégico que você revisa todo ano para os próximos 3 anos? Quais são as coisas boas que vão ficar dessa crise, Cláudio? Legal. Bom, Rodrigo, eu vou me permitir dar um passo atrás e complementar os pontos que o professor Morita fez. Quando a gente trabalha numa corporação como a HP e muitas outras, né, eu falei que aqui no Brasil a gente faz o nosso 3-year plan, né? Mas quando a gente fala de uma corporação, e nós estamos falando no nosso headquarter na HP, naturalmente que o planejamento é feito com prazo mais longo, né? E todo planejamento estratégico, o planejamento de longo prazo, né, ele começa, né, avaliando o ambiente externo, né, com uma outra ótica do que o diagrama de Pestal,
e basicamente olhando as mega tendências da sociedade. Esse é o primeiro input, o primeiro elemento que se olha e que todos os anos a gente renova, né, olhando o que está acontecendo na sociedade, para onde que está indo, né, os hábitos, os costumes, os desejos, os anseios. Né? Então, por exemplo, relatórios que mostram, né, como tendências, né, apresentaram ultramobilidade, influenciaram em novas categorias, novos produtos, né, relatórios que apontaram, né, a superconcentração nas megacidades, né, relatórios que apontaram comportamentos de gerações, né, as gerações novas que preferem muito mais a experiência, o usar do que o ter, do que o possuir. Ou seja, não foi à toa que surgiram empresas como Uber ou a Airbnb, simplesmente, né, houve claras demonstrações geracionais que isso era uma coisa desejável, né, ao contrário da geração minha, por exemplo, que queria ter um carro versus ter, né, um cartão de crédito para andar no Uber. Né? Então, seguramente, o que está acontecendo neste momento, a pandemia, é um divisor de águas, né, para o que vai acontecer como mega tendência na nossa sociedade. A sociedade nossa vai ter outros desejos, outras prioridades, né, outros valores, né, que certamente vão influenciar, né, na criação de novas categorias de produtos, novos serviços, etc. E tal. Então, isso está acontecendo, né, e a gente não tem todas as respostas. Né, a gente vai ter as respostas, só que a gente já tem algumas respostas, essa é o lado bom. E eu queria falar sobre algumas respostas que a gente já tem como oportunidades que a pandemia, né, nos traz e acelera. E seguramente, a gente falou aqui rapidamente no home office, né, mas só muito superficialmente, o home office é muito mais do que trazer o notebook para casa, né, e você trabalhar de casa. Aquele é o primeiro passo, aquele é a ponta do iceberg. Né? Mas você poder ter um trabalho de mais longo prazo, né, o mesmo pós-pandemia, você ter uma parcela muito maior de home office do que tinha antes, requer outras coisas, requer outro tipo de necessidade, como, por exemplo, a questão da impressora em casa. A demanda que a gente teve de impressora foi absurda nesse momento. Né? Crianças que nunca tinham impresso nada, porque já nasceram no mundo digital, né, passaram a ter que imprimir, né, a tarefa de casa, passaram a ter que escanear a tarefa de casa com a multifuncional. Né? Basicamente, né, o notebook já não era suficiente. Eu preciso de um monitor, porque tem as questões, né, ergométricas, eu preciso de uma cadeira mais confortável, eu preciso de uma banda larga melhor, porque agora tem a família toda trabalhando, né? Ou seja, como é que a operadora de telecomunicações faz a readequação de capacidade de banda, né, de prédios, lajes corporativas para as residências? É um enorme desafio. Né? E vou mais longe, né? Toda a questão de moradia, porque agora o sonho de consumo das famílias passou a ser: eu quero uma casa que eu tenha um escritório legal para poder trabalhar ou para poder ter aula. Então, o impacto que isso traz ao home office vai muito além daquele primeiro notebook que a HP vendeu. É toda uma questão de comportamento. Né? Então, é um grande winner. E tem toda uma questão também de segurança. Né? Uma rede corporativa, ela é segura, você tem todos os firewalls, tem todas as suas proteções, né, na sua VPN. E que tal agora você ter, né, 90% da força de trabalho em home office numa rede residencial, né, que você tem um roteador não seguro, um roteador residencial? Como é que você trata a questão de segurança? É uma grande oportunidade para as empresas que vendem segurança e uma grande necessidade, né, para as corporações garantirem que tem um mínimo de segurança para poder operar, né, com tranquilidade, de forma remota. E onde as invasões passam a ser muito mais através dos clients. O que é o client? É o notebook, é a impressora. Lembrando que a impressora hoje é um computador, né? Então, são pontos vulneráveis de rede que você tem que tratar de uma maneira muito, muito, muito firme. Né? Um outro grande winner, né, dessa pandemia, sem dúvida nenhuma, é o e-commerce. Né? Tem uma pesquisa recente do Google que mostra que 32% das pessoas que compraram no e-commerce durante a pandemia compraram pela primeira vez no e-commerce. Eram aquelas pessoas que simplesmente não aceitavam, não acreditavam, não se sentiam seguros e pela primeira vez fizeram a compra. E quer saber, gostaram. Então, o e-commerce é um grande vencedor, mas ao mesmo tempo tem desafios o e-commerce, porque você tem muito mais fidelidade como consumidor, né, a uma marca quando você frequenta um meio físico, um shopping center, você tem a loja preferida, você tem o vendedor preferido, você tem a marca que você consome preferida. Quando você vai para a internet fazer compra,
né, aquela lealdade, ela mais ou menos desaparece, porque você tem tantos mecanismos de buscas e comparação de preço e velocidade de entrega, ou seja, a experiência do consumidor, né, ela tem que ser redefinida para que você busque de volta a lealdade, né, e junto com lealdade você traz margem. Né? Um exemplo que eu faço é, quando você faz, né, uma compra do supermercado ao vivo, você faz uma lista de compra, você vai lá no supermercado e você compra a tua lista e mais uns 30%, 40% que não estava na lista, certo? Agora, quando você vai no supermercado, quando você faz uma compra virtual no supermercado, o que você faz? Você faz a lista de compras e você vai lá e faz a compra da lista. Não tem aquele elemento de impulso daqueles bens que ficam ali na gôndola, no finalzinho, na beira do caixa, e geralmente bens de impulso tem mais margem do que bens de necessidade. Então, o varejo tem que se reinventar, né, e não só fazer aquilo que eu falei da gambiarra digital do e-commerce, mas realmente trazer uma experiência nova de compra. Né? O fabricante, como a HP, tem que prover ao consumidor melhores ferramentas de escolha, né, de experimentação online do que aquela que você faz quando faz ao vivo. Né? Um outro elemento que eu queria trazer aqui, ensino à distância. E nessa categoria, né, eu incluo toda a questão do homeschool. Né? O homeschool foi uma emergência. De repente, de uma hora para outra, teve que fazer o homeschool. Ele não é um homeschool interativo, né, com a didática necessária que você tem numa sala de aula. Simplesmente é um professor, através de vídeo, dando aula. Isso precisa evoluir muito. Né? E aí eu vou mais adiante, talvez com a questão mais perversa, indo, né, ao ponto que o Eduardo falou da questão social. A questão mais perversa da pandemia é que a escola pública não está tendo aula. Ou seja, a disparidade, né, de formação, de oportunidades que isso vai gerar, né, entre a escola privada e a escola pública é abissal. Nós, como sociedade, não podemos aceitar isso, seja governo, seja academia, seja as indústrias. Né, nós, como cidadão, temos que ter uma solução para isso. Né, tem muita coisa em discussão, eu participo de vários fóruns, mas nós temos que ter uma solução para isso. Né? Toda a questão de eventos, como a gente já mencionou aqui, você mencionou, né? A manufatura digital, eu acho que ganhou muita relevância, né, e entendimento da sociedade, que você pode ter muito mais velocidade, né, no desenvolvimento de produto, particularmente se você tiver, né, todo o ecossistema de manufatura digital e impressão 3D distribuída. Né? E tem um outro ponto também, que acho que também é um grande vencedor nisso, né? Eu acho que isso conecta também com o CPFL e com muitos que estão nos assistindo, que é a questão do as a services. Né? O que é o as a services? Né? É você poder fazer, né, um outsourcing, né, daquelas coisas que não são core para o seu business. Né? E no meio de tecnologia, isso vale, né, para o mundo de impressão, que, aliás, o Brasil é um dos países mais desenvolvidos, né, em impressão como serviço. Hoje, praticamente, empresa nenhuma compra impressora, ela simplesmente faz um serviço de outsourcing que ela paga por página impressa. Mas isso vai além da impressora, vai também para os computadores, né, para até os smartphones como serviço. E isso, na realidade, possibilita, né, que o gestor de tecnologia de uma corporação possa estar muito mais focado, né, em suportar a empresa, suportar o CEO na transformação digital, do que gastar tempo, energia e recurso, né, na gestão de ativos, gestão de parques, gestão de garantia, gestão de atualização de software e gestão de segurança, que são coisas que algumas empresas podem fazer por ele e permitir que haja mais espaço de banda para poder servir em transformação digital. E também, seguramente, questões de saúde pública, né? Eu acho que a sociedade está muito mais atenta, né? E muito mais demanda por questões de saúde pública, questões ambientais, como o próprio professor Morita falou, questões de sustentabilidade. Eu acho que o consumidor vai estar muito mais atento a comprar bens, né, que tenham sustentabilidade na base, nos pilares, né, do seu desenvolvimento, do seu supply chain, incluindo a parte de descarte, né, ou seja, logística reversa e reciclagem, né, e tantas outras mais que vão aparecer à medida que as novas megatendências, né, mostrarem, né, mais alguns sinais. Eu poderia citar várias outras aqui, mas eu não vou me estender muito mais. Ok, Cláudio, obrigado. E você falou numa questão interessante, o uso de gancho para chamar o Eduardo, que é o serviço, né? Bom, a CPFL Soluções não vende energia, né, Eduardo? A CPFL Soluções vende soluções, né? A energia é commodity, né? O produto de todo mundo é igual. O que difere hoje no mundo novo da energia elétrica é a solução.
é o serviço, é o entendimento do que precisa o cliente, né? Então, eu queria te ouvir, sobretudo num viés de business to business, né? Todos os clientes, a CPFL distribuidora, que não é o caso, ela atende o mercado residencial, enfim, as pessoas, mas a CPFL Soluções atende a negócios, né? Atende empresas, né? O que você percebeu aí nessa pandemia de oportunidades e de elementos que vão ficar na gestão de vocês, que passaram a ser incorporados no teu planejamento estratégico, quando a gente olha, sobretudo, essa questão de soluções e serviços, Eduardo? Vamos lá. Acho que esse é um excelente ponto. Eu vou fazer o gancho aqui também com um pouco do que eu falei lá atrás do ouvir, não é? Quando a gente se propõe realmente a discutir soluções com clientes, com parceiros e tudo mais, eu acho que tem uma tendência, eu gostei muito da forma como o Cláudio trouxe realmente dessas mega tendências e tudo. E empresas que estão realmente, walk the talk, dispostas a discutir soluções com seus parceiros e clientes, cada vez mais nós vamos ter que nos acostumar a ter relações de transparência, ou talvez vou usar até um jargão aqui do mercado, né, que a gente usa tanto, que é o open book da discussão, que é entender o que é a solução para o cliente. E essa, para mim, é uma tendência, uma mudança do jeito de fazer negócio que é muito relevante. Então, muitas vezes, o cliente ele não tem essa obrigação, então, ele não quer uma solução de eficiência energética, ele quer reduzir o custo de produção dele, porque energia é um insumo que, dentro da cadeia dele, é relevante no custo dele. E, de novo, vou voltar lá, de repente a solução passa por uma questão de fluxo de caixa e tudo mais. Soma-se a isso a facilidade realmente da digitalização. Eu quero trazer aqui, esse é um desafio muito importante, eu vejo com bons olhos, eu acho que ele é positivo, mas os nossos times de inteligência de mercado, de marketing, de comunicação, estão se reinventando da maneira de abordagem do cliente, da maneira de atingir, de abrir esse espaço, essa relação de confiança, de transparência para o desenho dessas soluções, Rodrigo. Realmente, a commodity, é o que você falou, ninguém compra energia, meu Deus. O cara compra um insumo da produção dele, ele compra conforto, ele compra garantia de continuidade, ele compra qualidade de um pacote de dados, né? Ele está trabalhando da casa dele. Flexibilidade. Flexibilidade. Então, mais do que nunca, você precisa, esses tempos estão sendo críticos para trazer uma realidade importante, uma tendência mundial, que é a voz do cliente. Não, o cliente está se tornando mais exigente. E isso é bom. Isso faz com que os profissionais se desenvolvam, as empresas se desenvolvam. Então, mais do que nunca, a gente vai... Eu acho que a crise acelerou esse processo, Rodrigo. Cada vez mais as empresas não estão dispostas a receber um pacote daquilo que você está disposto a oferecer para ela. Ela está mais a fim de sentar com você e desenhar soluções conjuntas. E, de novo, isso é muito importante. Isso falando de negócios, mas eu acho que tem outras duas tendências aqui importantes, que eu vou fugir um pouquinho, mas eu acho que são relevantes, que são... A primeira é a forma como a gente enxerga os nossos talentos. Isso aqui é uma tendência que também veio para ficar e eu espero que as empresas caiam a nossa ficha e a gente já trabalhe isso melhor. Já tem muito gamer, essa nova geração, que se acostumou a começar a jogar às 8 da noite e parar às 4 da manhã, que tem uma cadeira para o home office dele, que é bem melhor do que a nossa. E este profissional, este rapaz, esta moça, por que não? Ele está hoje no mercado de trabalho e talvez ele tenha se tornado um excelente profissional, sei lá, um advogado, um engenheiro, alguém. Vou pegar aqui no meu mundo, tá? Alguém que vai sentar às 9 horas da noite e vai fazer um projeto muito bom de uma subestação que vai acabar às 4 da manhã. Meu caro, com home office isso é absolutamente possível. Mas quebra-se aquela fantasia de controle que o chefe gostava de ter. Que a pessoa precisa chegar às 8 da manhã e sair às 5h18. Sabe aquela coisa? Quero te ver, né?
eu quero te ver, assim, aquela falsa. Não, cara. Isso é uma tendência muito legal, gente. Nós vamos ter que nos reinventar. De novo, as empresas, gente, assim, não é uma questão de... Sabe, aqui, a humildade é uma palavra-chave nos momentos de crise, sabe? Nós precisamos entender também como adequar os nossos processos, as nossas empresas, para reter os talentos. Gente, assim, mais do que nunca, esse mundo virtual está nos provando, poxa, isso é capaz da HP ter levado o call center dele para a Índia 10 anos atrás. Nós não estamos falando uma grande novidade aqui, não. Tem várias atividades. Agora, vamos falar um pouco da qualidade de vida das pessoas. Eu sou um cara privilegiado, tá? Eu moro a 10 minutos do meu emprego. Gente, se a gente fizer uma estatística, hoje em dia, principalmente nos grandes centros, deve ser um percentual muito pequeno de pessoas que têm isso. Então, assim, eu vou falar aqui, ó, nós estamos em Campinas, que é a sede da Serviços, a quantidade é imensa de pessoas que moram nas cidades no entorno. Não é incomum a pessoa levar 1h e 20 para ir e mais 1h e 20 para voltar para a casa dela. Trabalhando de casa, tem muita gente que está muito mais feliz, porque ela está transformando essas 2 horas a mais por dia como um tempo para ficar com a família dela, para ler um livro, para assistir alguma coisa bacana que ela gosta, enfim, cara, para fazer nada. É um direito dela. Ócio criativo, né? Isso. Então, olha que interessante. Nós vamos ter que nos reinventar como empresas. É um caminho sem volta. E assim, gente, essa notícia é boa, tá? Para a gente como pessoas, como executivos, como empresas. Precisamos. E aí, também não vivemos no fantástico mundo de Bob, tá? Aqui eu gostei como o professor Morita trouxe as ferramentas de controle. Cara, assim, uma grande oportunidade para a gente se reinventar. A gente sabe que produtividade é um desafio do mundo ocidental nos últimos anos. Então, como que nós garantimos outras formas, não é de controle, mas é de administrar realmente isso, indicadores que realmente nos digam se as pessoas estão produzindo ou não. Ó, só um minuto técnico, porque vai acabar a bateria do meu computador. Espera aqui. Pronto. Gente, nesse novo cenário, ou a gente se adapta a isso, ou nós vamos perder os talentos. Ou as pessoas vão ser movidas por uma coisa muito justa, que é combinar, fazer aquilo que elas gostam com uma qualidade de vida legal. E a gente quer ter essas pessoas dentro das nossas empresas. Bem, mas só para fechar o meu raciocínio, eu quero só voltar lá no começo da conversa do Cláudio, de novo. Eu sou um otimista, gente. Na hora que a gente fala assim, o Cláudio fez uma lista que eu adorei. É mais impressora, é mais cadeira, é mais casa com escritório, é mais banda larga, é mais segurança da informação, é mais e-commerce, é mais EAD. Gente, isso tudo é oportunidade. Isso é tudo geração de emprego, isso é geração de negócio, isso é geração de riqueza para a sociedade. Então, assim, se a gente fizer do jeito bacana, do jeito certo, naquele ganha-ganha, que esse é o ideal do mundo bacana, onde é o melhor para a sociedade, para os empregados, para o acionista, bom, temos uma boa oportunidade aqui de recomeçar algumas coisas. E, Cláudio, fiquei muito feliz de você trazer a questão da educação da escola pública. Realmente, eu acho que esse é um desafio nosso como cidadão, mas também como empresa, porque esse vale, gente, na educação pública, gera uma mão de obra não qualificada que dificulta as pessoas a se empregarem e dificulta o país ganhar em produtividade. Né? Então, cada vez mais, sim, as empresas estão tomando consciência disso, estão fazendo papéis, e eu acho relevantes. Nós, como executivos, todos vocês estão aqui junto com a gente, acho que nós temos uma obrigação aqui, realmente, de levantar essas bandeiras, de ajudar, de trabalhar nisso, porque se a gente quiser ver nosso país aqui, realmente, daqui 10 anos, numa condição um pouquinho melhor, ou a gente trabalha junto nisso, ou a chance diminui. Tá? Mas, sim, Rodrigo, eu vejo, tem muita tendência, muita coisa boa que veio para ficar aí, é aproveitar essas oportunidades, cara. Não, legal, Eduardo. E interessante ver que a conversa sozinha foi para o terceiro bloco, que são as pessoas, né? Conversando ontem com um agente do setor também, e ele tem 500 funcionários dentro da empresa dele, e todos foram para o home office. E agora, recentemente, eles então disseram o seguinte, olha, quem tiver
solitário demais, quem tiver dificuldade de trabalhar, pode voltar para a empresa, né? Você vai assinar lá um termo, né, se comprometendo a seguir todas as recomendações, etc. e tal, vai assumir o risco e pode voltar para a empresa. 15 pessoas pediram para voltar para a empresa. Então, as pessoas parece que incorporaram esse novo método de trabalho. Foi como você disse, acabou o desperdício, né? Eu não vou mais para São Paulo perder um dia para fazer uma reunião de 1 hora, eu não vou perder 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas no trânsito, eu vou usar isso para fazer outras coisas, né? As pessoas e as empresas, é o mindset do que o Cláudio mencionou, né? A turma da startup não está preocupada em trabalhar no horário comercial, está preocupada em produzir, entregar, em cumprir um desafio, né? Em ser diferente, em inovar. Esse cara comentou comigo também uma coisa interessante, ele disse assim, pô, eu descobri que eu não preciso contratar um cara em São Paulo, né? Funcionário bom em Nova York, ótimo. Mas eu disse, mas você podia fazer isso antes, mas eu não sabia. Pois é. Não tinha, né? A gente não tinha essa percepção, né? Não mudou nada, né? As ferramentas já existiam. O Zoom que a gente está usando não é novidade, né? O Teams e outras plataformas, a gente só não sabia, né? A gente só não tinha mapeado isso no nosso planejamento estratégico, e agora a gente passou a mapear, né? Então, Morita, vamos falar agora na fase final de pessoas, né? E para falar de pessoas, a gente quer a tua ajuda para responder a pergunta que vale 1 milhão, né? Em que fase estamos dessa crise, né? Já conseguimos visualizar todas as ameaças, oportunidades? Essa crise está na reta final? Ou essa crise ainda vai nos trazer surpresas e fiquem espertos e aguardem cenas do próximo capítulo? Qual é a sua visão, professor? Bom, vamos lá. Esse acho que é o segundo ou terceiro webinar que eu comento sobre estratégia. Interessante o ponto do Rodrigo, que cada webinar, mais ou menos 30 dias depois, a gente consegue ver uma luzinha maior. Então, no começo, nem tinha luz, né? Era o túnel escuro. Hoje, a gente já consegue enxergar algo mais. Então, eu vou pedir a licença aqui de novo, de mostrar aqui. Professor é didático, não tem jeito, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu enxergo isso, né? Que ele colocou das fases. Vou ser bem rápido. Então, aqui no eixo X, nós temos as fases, né? Que eu coloquei. O 0 é a terra arrasada, talvez para nós foi em abril. D+1, transição. Eu acho que nós estamos aqui em transição. D+2, o nosso novo normal, né? Que muita gente costuma falar. E o D+3, como o Rodrigo falou, que é a vida normal. Então, na primeira vez que eu fiz uma live em abril, malemar nós conseguimos enxergar o D+1. Hoje, a gente já, no começo de junho, eu já enxergava o D+2 e hoje dá para a gente já pensar no D+3, com as vacinas que estão sendo tocadas aí. E aí, rapidinho, eu coloquei 4 setores e de que maneira esses setores foram impactados, né? Eu acho que é importante para o empresário e para quem está nos assistindo, verificar, primeiro comparar com os outros e ver onde é que ele está, né? Então, se eu pensar aqui em turismo, eu coloquei rosa turismo, roxo varejo de alimentos, o amarelo bares e montadores de veículos. São setores mais ou menos comuns a todos, né? Se eu pensar em turismo, em abril, terra arrasada, parou tudo. D+1, nós estamos na transição, ainda poucas pessoas indo. Novo normal, acredito que pouca gente vá. E depois, quando vida normal, como o Rodrigo falou, a galera vai querer viajar, né? Se eu pensar no varejo de alimentos, por outro lado, o impacto foi bem baixo, né, em todas as fases, até um aumento aí de vendas, né? E eu acredito que quando a vida normal chegar, o impacto é um setor que sofreu pouco aí. Se eu pensar em bares, mais ou menos terra arrasada igual ao turismo, aqui a gente já vê um movimento um pouco maior na transição. No novo normal eu vejo por aqui e quando tudo voltar ao normal, né, todo mundo vai querer ir com os amigos aí, tomar uma por aí. E as montadoras, em abril, fabricaram 200 carros, que é nada para as montadoras. Aqui eu vejo talvez uma transição no novo normal e, infelizmente, eu acho que não deve voltar ao que era antes, principalmente pela questão do crédito, né, que é um setor que depende de crédito. Então, eu queria trazer esse gráfico, Rodrigo, mais para as pessoas identificarem que fase do negócio eles estão e como é que eles podem sair desse novo normal, que eu vou deixar agora para os nossos
executivos responderem. Rodrigo, acho que está fechado o teu áudio. Desculpa. Eu queria só fazer uma pergunta para você, professor, que é o seguinte, você acha, olhando para o planejamento estratégico, você acha que os elementos novos que foram trazidos pela pandemia já estão aí? A gente já consegue visualizar um novo cenário ou tem surpresas ainda pela frente na sua visão? Eu acho que já conseguimos, sim, enxergar várias coisas, né? Mas como o Cláudio colocou, né? Algumas mega tendências aí, acho que não estão totalmente reveladas, né? Acho que dá para a gente trabalhar na primeira fase era a emergência, né? Como o Cláudio e o Edu colocaram, era o survival mode, né? Que nós chamamos, modo de sobrevivência. Vamos cuidar do caixa, senão é como seria o ar, a água e a comida, né? Sem ar, em 5 minutos nós morremos. Então a gente estava nessa fase. Agora acho que nós estamos na fase da água, né? Sem água, em 3 dias uma pessoa morre, né? E a questão da comida, eu acho que a gente precisa preocupar mais para frente. Mas estamos na fase da água e acho que sim, grande parte já está assim definida aí, mas muita coisa ainda há para vir. Ok. Agora, Cláudio e Eduardo, vamos falar de pessoas, né? É complexo o momento para todo mundo, né? As pessoas ficaram fragilizadas, né? Todo mundo tem medo de pegar ou que algum ente querido pegue, com medo dos mais velhos, dos bebês e das crianças, tem o medo de mandar os filhos para a escola. Medo é a palavra de ordem, né? E tem medo de perder o emprego, tem medo de como vai ficar a empresa no médio e no longo prazo. É um cenário de incerteza, né? E, ao mesmo tempo que as pessoas estão com medo, a gente precisa motivá-las, engajá-las, colocá-las numa direção nova. Enfim, não deve ser fácil isso quando você lida com grandes corporações como a CPFL e a HP. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês estão lidando com isso. E, por exemplo, de uma forma muito prática, né? Como o professor Morita mostrou no início, o Brasil estava num cenário bacana, né? A gente tinha uma visão de 2020 legal, seria um ano bom a princípio, né? Então, tem muito colaborador nosso que estava fazendo planos. Pô, acho que no final do ano vai rolar aquele bônus, eu vou trocar de carro, vou levar a família para viajar e, de repente, esse troço desmorona, né? Como é que a gente engaja as equipes numa nova realidade? Como é que a gente dá metas novas, né? A gente dá metas novas, a gente revisa isso, a gente, correndo o risco de ter prejuízo, oferece um bônus se a gente conseguir. Como é que fica essa parte tão sensível do negócio num momento como esse, Cláudio? Bom, você levantou praticamente todos os pontos bem críticos que se tem, né? A insegurança, né, que se abateu sobre as pessoas, né, sejam por tema de saúde, né, e particularmente aquelas que têm algum impacto na família ou alguém mais próximo, né? As inseguranças em relação ao emprego, né? Pô, eu vou ter emprego, eu tenho risco de perder meu emprego até o final do ano, ou eu perdi o emprego, ou a minha esposa, o meu marido perdeu o emprego, ou alguém próximo da família, né? São inseguranças importantes, né? E outras questões também bastante relevantes, né? Enquanto a gente fala, poxa, o home office está funcionando bem, a produtividade está ok, é verdade que está acontecendo isso, né? Mas nem todo mundo tem um home office ok, porque você pode estar numa casa, num apartamento pequeno, com filhos em idade escolar que precisam de assistência para poder atender a aula, né? Para aqueles privilegiados que têm a aula, né? Voltando ao ponto da escola pública, né? Ou você não tem conforto, você não tem privacidade, né? Ou seja, tem muitas questões ao redor disso aí que fazem, né, essa insegurança tá bastante forte, as dificuldades de trabalho, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que o ponto que o Eduardo fez é bastante feliz, na medida que o líder, o gerente, o gestor, a corporação tem que entender, né, que o importante não é ter o expediente de 8 às 5 da tarde, e sim você esperar daquele profissional o resultado que é esperado dele, e ele vai entregar da forma, né, que ele puder, seja pelas restrições que tem, né, para cuidar da família ou outras, né? Outra coisa, por exemplo, é ok você estar numa chamada como esta aqui,
né? E daqui a pouco o seu filho pequeno vem pedir alguma coisa para você, ou tem um latido do cachorro, você não pode separar a sua casa. A sua casa é um home office, não é o escritório da empresa, né? Então é ok você fazer, né, uma chamada com vídeo desligado, é ok você, algumas vezes, você não poder participar, né? Ou seja, tem que ter a flexibilidade, tem que ter o entendimento, tem que ter o empoderamento, né, para que o funcionário cumpra a sua responsabilidade da maneira, né, que ele puder entregar melhor, seja, né, o exemplo que foi citado aqui na madrugada, enfim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter o nível de atenção e engajamento dos funcionários de uma maneira bastante adequada, seja coletivo, seja individual. Cada pessoa tem as suas próprias, né, as suas próprias dificuldades e merece atenção individual. Mas, de uma forma coletiva, né, a maneira de você manter engajado é ter um programa de comunicação muito forte do que está acontecendo com a empresa, com a nossa indústria, para onde é que nós estamos indo. Porque a pior coisa que pode acontecer para um funcionário num momento como esse de insegurança é não ter informação, é não saber o que está acontecendo, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. É importante essa comunicação ser ainda mais forte, né? E, ao mesmo tempo, né, a gente poder oferecer, porque a produtividade está boa, mas o escritório oferece coisas a mais do que a casa, né? O contato do almoço, o contato da cafeteria, né? O happy hour, a gente está promovendo happy hours virtuais, em que a gente tem o show de talento, tem o cara que toca a música, tem a da banda, tem receitas, tem yoga, tem alongamento, né? Uma outra coisa bem interessante que a gente fez bastante, né? A gente acentuou ainda mais as questões de ações sociais, sejam ações corporativas, né, doações que a própria HP fez na comunidade, particularmente no que diz respeito a suporte à educação, mas também voluntariado, programas de voluntariado de funcionários, né, cedendo, né, horas do seu dia para poder fazer ações na comunidade, mesmo que virtual. E o interessante é que nesse ano a gente aumentou em 6 vezes a participação, né, de horas de voluntariado em relação a outros anos, né, porque a gente conseguiu, e isso é uma coisa que engaja muitas pessoas também, que a gente consegue oferecer oportunidades de voluntariado, né, e outra coisa bastante interessante, que toda essa atenção que a gente deu ao time, mesmo com todas as dificuldades do trabalho remoto, né, a gente teve um aumento expressivo na nossa pesquisa de satisfação de funcionários, que a gente faz todo ano, imagino que a CPFL e várias empresas façam também, né, no que diz respeito ao engajamento do funcionário. Ou seja, dá para fazer sim, e temos que fazer, né, atividades de engajamento, atividades de cuidado coletivo e individual. E lembrando o ponto que você mesmo fez, né, atração e retenção de talentos. Assim como hoje, né, o funcionário nosso ele pode trabalhar em qualquer empresa, em qualquer cidade, em qualquer país. Acabou a fronteira, né, de trabalho, né? Então, é super importante. E outra coisa, para encerrar a minha parte, né, cada vez mais a gente vê jovens buscando empresas com propósito, né? E não simplesmente empresas em que ele vai fazer uma atividade profissional de sobrevivência ou por salário. Ele quer empresas que tenham valores de sustentabilidade, responsabilidade social, né? E a gente cada vez mais tem que buscar isso, além de tudo, né, para buscar atrair e reter talentos. Legal, Cláudio, obrigado. E você, Eduardo, o que você tem percebido na CPFL Soluções? Quer dizer, a CPFL tem um muito maior, né, fora das soluções, que é a distribuidora, como você mencionou, parece que tem 10 mil pessoas no campo, né, subindo em poste e garantindo que aquela chuva que causou algum transtorno na rede vai ser rapidamente consertado para que as pessoas voltem à normalidade. Isso é um desafio a mais, porque você não está tem uma força de trabalho que não pode ficar em home office, né? Sem dúvida. Como é que foi isso? Como é que está sendo isso dentro da CPFL, Eduardo? Vamos lá. Aqui eu acho que é o ponto-chave dessa nossa discussão. O professor Morita trouxe aqui diversas ferramentas, e foi muito legal, por sinal, Morita. E a gente sempre tem que ter isso em mente, né? Quem faz os planejamentos estratégicos, quem executa os planos táticos e quem constrói as grandes empresas que nós somos, são as pessoas. A gente não pode perder isso do foco nunca. Esse é um ponto relevante.
Dessas 10 mil pessoas no campo, tá, Rodrigo? Quase umas 3 mil são soluções mesmo, que são obras de clientes, dentro das soluções de energia diversas, de construção de subestações para clientes, enfim, manutenção dos ativos deles. Bem, eu vou repetir um ponto que o Cláudio falou, porque eu acho que é um ponto chave, principalmente para as pessoas mais jovens que estiverem com a gente, tudo que é a transparência. Se tem uma coisa que a vida ensina para a gente é que o ser humano reage melhor a uma notícia ruim do que a incerteza. Esse é um fato da vida. Se você não é franco, honesto com as pessoas, ainda que sejam notícias difíceis, e aqui não estou falando isso da boca para fora não, Tati. As pessoas criam as teorias delas. E as teorias têm um potencial tremendo, gente, de atrapalhar o dia a dia das companhias. Eu não lembro quem foi o grande escritor aí que disse que a cultura come o planejamento estratégico no café da manhã. Turma, assim, a cultura da empresa, o comentário, as conversas. Então, assim, é muito relevante a gente ser transparente com as pessoas. Esse ponto é chave. E aí, de novo, vou voltar lá na história do ouvir e da diversidade, você trazer as pessoas a ser parte da solução, Rodrigo. Você dar espaço para que as pessoas dividam os seus medos, mas também as suas sugestões, como que elas enxergam as oportunidades, trazer as pessoas para perto e ajudar a construir o plano vencedor, ajuda na saúde, de novo, da empresa, dos times e das pessoas. Gostei também quando o Cláudio fala, para algumas pessoas o home office está sendo um céu. Pô, cara, eu estou aqui, eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, gente. Como executivo, eu estou conseguindo abraçar meu filho umas 4 vezes por dia. Se eu estivesse lá na firma, como a gente brinca, talvez eu visse o Pedro só na primeira hora do dia, porque ele acorda cedo comigo. Hoje a gente acordou às 5h20. Mas dificilmente eu ia colocar meu filho para dormir às 7 da noite e tudo mais. Bem, cara, mas assim, graças a Deus, de novo, nós somos uma classe aqui privilegiada. A gente tem um escritório legal, a gente tem uma cadeira bacana, um notebook e tal. Nem para todo mundo é tão simples assim, cara. E a gente precisa ser realista. Eu gosto de uma expressão também que alguém usa aí sobre as doenças da alma. A gente passa por um mundo em que depressão, em que a solidão, são assuntos muito, muito de momento. Então, todas essas ações, como o Cláudio falou, a CPFL comunga delas, todas essas iniciativas, por exemplo, de ações sociais, de voluntariado, de envolvimento das pessoas, é muito legal, é muito importante a gente criar um ambiente onde as pessoas se veem parte de algo maior, Rodrigo. Isso colabora muito, de novo, para a saúde da empresa, dos times e das pessoas. Então, mais do que nunca, nós passamos, graças a Deus, passou aquela fase de que ser líder era ser chefe. Ser líder é muito mais ser modelo, tem muito mais a servir, a prestar atenção nos times. Então, esse momento está demandando. Uma coisa especial na cabeça da gente, eu uso muito essa expressão aqui na CPFL, eu acho que todo líder tem que se provocar a trabalhar com pessoas melhores do que ele. Isso é muito relevante. Então, eu olho para o meu time e hoje eu tenho uma serenidade muito grande, porque eu tenho aquelas 10, 12 pessoas, aquele núcleo duro ali mais perto de mim, cara, essas pessoas são todas diferentes de mim e têm qualidades que eu não tenho. Então, assim, monta uma equipe de gente que é melhor do que você em alguma coisa. As opiniões não podem ser iguais, senão você não evolui. A hora que você cria um ambiente desse e você ouve as pessoas, você começa a entender que, como líder, você tem que ter essa atenção com os times, essa atenção. Esse distanciamento social, gente, de novo, o home office pode ser muito bacana por N coisas. Eu sou de uma família de origem portuguesa, não diferente dos italianos. O italiano leva fama, mas domingo para a gente é aquele almoço de 20 pessoas e comida para 30, né? Assim, se não sobrar comida na panela,
você fica preocupado, fala assim, meu Deus, fiz comida de menos. Faltou. Eu sou desses, sabe, cara, que eu gosto de cozinhar para aquele monte de gente, a casa cheia. Então, sim, cara, tem várias pessoas nos nossos times que estão sofrendo com esse momento. Então, mais do que nunca, é hora de uma atenção especial dos líderes das empresas, de como a gente dá suporte, inclusive, principalmente emocional. Você foi muito feliz aí. Tem gente que está preocupada porque o avô pode estar doente, porque tem um filho pequeno, está preocupado com o seu emprego. Então, vou voltar lá no começo da frase. Transparência, fundamental. As pessoas lidam melhor com a notícia ruim do que com a incerteza e criam seus fantasmas. Então, sejamos sempre transparentes com as pessoas, ouvir, chamar as pessoas para fazer parte da solução. Construção conjunta. Isso é muito relevante e atenção especial nesse momento com os nossos times e com as nossas pessoas. Rodrigo. Legal, Eduardo. Agora, eu já vou começar a introduzir algumas perguntas do público. A gente está chegando ao final. Na verdade, já estamos aí 4 minutos estourados. Mas eu queria juntar 2 perguntas em uma só. Quer dizer, em um ambiente remoto, é mais difícil manter a cultura organizacional de uma companhia grande como a de vocês? E 2, o home office chegou e parece que chegou para ficar. Em alguns casos, ele vai ficar. E as empresas, ao longo da sua história, tiveram um trabalho, um investimento enorme para equalizar os ambientes de trabalho, né? Para que as empresas fossem meio que homogêneas, né? Se você entrar, talvez, na HP dos Estados Unidos, vai ser muito parecida com a HP do Brasil no que tange a infraestrutura, o escritório, a identidade visual e tal. E quando você vai para o home office, isso acaba, né? Você tem pessoas com cenários completamente diferentes. Alguém com um ambiente de trabalho silencioso e alguém com um ambiente de trabalho caótico, né? E aí, as empresas vão ter que entrar, de fato, dentro da casa das pessoas para resolver esses problemas? Então, cultura organizacional e infraestrutura no home office. 2 perguntas em uma. Começa? Bom, eu queria dizer que eu adorei a frase do Eduardo, que a cultura come o planejamento estratégico no café da manhã. E isso responde, né, o pano de fundo para a tua pergunta, Rodrigo. Na realidade, a cultura organizacional é a essência de uma empresa e é algo que você forma ao longo de muito tempo, né, e é passado pela convivência, né, por toda a forma da empresa trabalhar, de atender cliente, de dar prioridade, dos valores. Isso é algo, né, que no ambiente de home office tem um impacto. A questão de cultura organizacional. Por exemplo, funcionário novo. Ao longo da pandemia, eu tenho certeza que a CPFL contratou, assim como a HP contratou também. Como é que é a experiência do primeiro dia de trabalho que você espera? Poxa vida, aquele nervosismo, primeiro dia de trabalho. Você vai lá, você é recebido na empresa, você assiste uma palestra, você aperta a mão das pessoas, né? E as pessoas estão entrando na empresa, recebem o notebook em casa, né, e passam a entrar em video calls. Ou seja, a questão cultural é um desafio que nós, como líderes da empresa, nós vamos ter que trabalhar muito bem, né, para que essas coisas não se percam. Isso você faz, né, com atividades extras, né, do que a cadência normal do dia a dia de reuniões. Você tem que criar, propiciar, né, esse storytelling. O storytelling você faz num ambiente mais informal. Você não faz o storytelling numa agenda de negócios, né? Eu vejo o ambiente de trabalho going forward, né, ou seja, daqui para frente, né, como pós-pandemia. Eu vou chamar o pós-pandemia vacina, né? Ele não vai ser o mesmo, ele vai ser um ambiente mais híbrido, onde vai haver uma combinação, né, de um espaço comum, né, onde não necessariamente as pessoas vão ter mais a sua mesa dedicada, né? Não faz mais sentido você ter uma mesa dedicada para todo mundo se você vai ter, né, um percentual muito grande de gente que vai estar tendo mais home office, né? Então eu vejo mais espaços de convivência, espaços comuns, né, menores, né, e na realidade a empresa também dando suporte, né, para que as pessoas num ambiente de home office mais permanente, né, possa ter, né, uma banda larga adequada, possa ter algum suporte de ergonomia, né, em relação ao monitor, cadeira, talvez, né? Então, eu diria que eu vejo uma combinação entre esses vários elementos. Mas, definitivamente, o ponto que você fez, Rodrigo, de fazer uma viagenzinha para visitar um cliente, uma reunião interna, né, e muitas vezes a gente faz isso para fora do Brasil, né, isso acabou, isso nunca mais. Isso seja pelo custo da empresa e seja pelo custo nosso como pessoas,
né, de passar tempo fora de casa, passar horas dentro do avião, né, isso não faz mais sentido. A gente descobriu que dá para fazer bem, né, remotamente. Eu acho que isso vai ser uma das coisas que os nossos filhos, né? Eu tenho um filho de 12 anos, vai dizer um dia para mim: porra, eu não acredito que você fazia isso. Não é possível. Como é que você vivia sem televisão, vovô? E acho que as crianças vão olhar para isso com uma cara de espanto, né? Pô, você pegava um avião para fazer uma reunião de 1 hora? Caramba, você produzia pouco, hein? Agora, Eduardo, e você, qual é a tua visão sobre essas duas questões? Primeiro, quem mandou aí as perguntas e você uniu aí, parabéns e obrigado, porque eu acho que são pontos assim super relevantes. De tudo que nós estamos conversando aqui, gente, eu acho que tem um ponto bem relevante. Assim, a primeira coisa, quando a gente fala da cultura da empresa, a gente precisa ter muita credibilidade no que nós estamos falando. Então, o primeiro desafio importante que nós temos que ter como executivos, como gestores, como líderes, como pessoas, aposto aqui que vários de nós, aqui dos mais de 200, em algum momento da nossa vida, ou em alguns vários, nós participamos a hora de escrever aquele quadrinho de missão, visão e valores, né? Metodologia. Aqui, Rodrigo, para mim o grande lance a gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo, quando a gente pensa na cultura da nossa empresa, sobre o que nós consideramos. A cultura onde nós queremos chegar, onde nós estamos. Então, essa é uma primeira pergunta muito importante. É natural e é positivo que a gente queira melhorar. A gente precisa colocar metas adiante. Então, nós temos que ter uma clareza muito grande sobre qual é a cultura da nossa empresa. Bem, se a cultura está realmente estabelecida, conhecida, se aquelas palavras que estão escritas lá na missão, visão, tal, realmente são aquilo que as pessoas acreditam, é interessante, mas as crises e os momentos de adversidade reforçam a cultura, Rodrigo. Reforçam a cultura. Porque se a cultura realmente... de novo, eu me sinto muito feliz aqui, acho que a gente, quer seja lá na HP, na CPFL, no Mackenzie, onde o Morita está, enfim, nós estamos falando de instituições fortes de longo prazo, em que realmente as pessoas acreditam naquela cultura. E na hora que a empresa passa por dificuldade, elas se unem ainda mais para resistir, para fazer o diferente, para fazer uma milha a mais. Então, aqui, de novo, papel do líder muito importante, tá, Rodrigo? Então, aquilo que está escrito como cultura precisa ter credibilidade. Se tiver, vai sair mais fortalecida da crise. Então, ponto crítico aqui para a gente. E depois, quando... No segundo ponto aí da sua discussão, realmente, eu acho que do ponto de vista de layouts e tudo mais, acho que nós vamos nos reinventar mesmo, cara. Nós vamos ter que, é o que você falou, diferentes ambientes, diferentes... E aqui é uma oportunidade. Infraestruturas, principalmente nós, os latino-americanos e tudo mais, ainda rola uma cultura, assim, muitas vezes, de que trabalho é fardo. Sabe, cara, acho que não. Acho que trabalho é realização, cara. Sabe assim? Quando você faz aquilo que você gosta, de novo, quando você acredita na cultura que você está inserido. Então, pô, cara, cada vez mais eu gostei, o Cláudio trouxe ali, ter ambientes mais descontraídos, ambientes onde as pessoas consigam compartilhar mais. Em diversos vídeos que a gente tem participado, hora ou outra, a gente vê até um deputado, um senador de vez em quando aí, que entra um neto no meio, e entra uma criança e dá tchau. Cara, assim, qual o problema disso? Isso, na verdade, traz até um ambiente mais gostoso, mais humanizado, mais legal. Então, vamos ver isso pelo lado positivo. Eu acho que não. Eu acho que a gente não vai conseguir mais viver em escritórios padronizados, né, para todas as empresas. Nós vamos ter que nos reinventar. E, de novo, isso é bom. Eu acho que isso é bom. Pode vir numa boa hora aí para a gente. Agora, só para finalizar, em 1 minutinho, uma pergunta para o professor Morita. Mas rapidinho, professor Morita, por favor. Eu li recentemente que o torneio de tênis de Wimbledon tinha colocado no seu planejamento, 30 anos atrás, um cenário de cessão de lucros por conta de pandemia. Eles tinham um seguro para isso, parece. Quer dizer, eles, de alguma forma, conseguiram prever isso. E aí a pergunta que fazem é o seguinte: todo planejamento estratégico precisa considerar um plano B?
E agora, com essa pandemia, esse plano B vai ser sempre um cenário de crise, uma coisa horrorosa que ninguém estava esperando, ou não? É muito mesmo, professor Morita. Você colocou todas as empresas, como o Cláudio tinha colocado, o Edu também, consideram alguns cenários. A gente chama de cenários positivo, pessimista, otimista e neutro, ou alguns colocam um cenário de calmaria ou de tormenta, e por aí vai. 3 cenários. A pandemia foi o que a gente chama de cisne negro, né? Existe um escritor chamado Nassim Taleb, que ele, por indução, né? Todo mundo achava que os cisnes eram brancos. Você viu 1, 2, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 20 milhões de cisnes, só tem branco. Até que apareceu um preto e quebrou a teoria, né? Então, como você falou, é verdade, sim. Alguns futurólogos, Bill Gates, falavam da pandemia, mas isso não estava no planejamento das empresas, né? Até porque o cisne negro é algo que a gente desconhece que desconhece. Agora ele vai, assim como ele vai virar vai entrar numa das variáveis ali, pandemia, né? Talvez no ambiental ele entre como uma nova pandemia que sim, eu tenho que colocar no cenário, né? Mas vamos torcer para que isso não aconteça, né, Rodrigo? E se acontecer, nós vamos estar mais preparados também, tenho certeza. Exatamente. Bom, pessoal, agradecer a presença de todos, agradecer aos 211 participantes que estão nos ouvindo até agora, agradecer ao Cláudio Halpe, ao Eduardo Soares pela participação e pelo convite, ao professor Morita por ter nos trazido essa visão acadêmica e técnica sobre o tema. E aí, dito isso, eu retorno a palavra para a Fabiana, diretora de Inteligência de Mercado da CPFL, nossa anfitriã, para que ela possa fazer o encerramento da live. Muito obrigado. Olá, gente. Nossa, acho que foi aqui algumas horas, né? 1 hora e pouco aqui, muito bem aproveitadas. Eu queria agradecer imensamente ao professor Morita, Cláudio, Halpe, ao Eduardo, Rodrigo. Acho que foi ótimo aqui essa nossa troca, esse nosso bate-papo. Em breve a gente se vê em mais um dos nossos eventos dessa série aqui em Insights, da CPFL Soluções. Agradeço a participação de todas as pessoas, os nossos clientes, parceiros, enfim, todo o público aqui presente com a gente. Eu sei que tem algumas perguntas que ficaram em aberto, a gente pode tentar aqui se encontrar nas redes sociais, enfim, para que a gente possa responder para vocês, pelo menos aqui do lado da CPFL, então fiquem à vontade em nos acessar. Mais uma vez, Cláudio, Morita, Rodrigo, prazer imenso. Eduardo, a gente se encontra todos os dias, mas realmente foi um prazer grande dividir aqui com vocês. Professor Morita, realmente extremamente didático, e Cláudio, eu já gostava de você, agora ainda mais com toda essa sua experiência e as trocas, realmente muito obrigado. Rodrigo, a gente se encontra em breve e todos aos demais aqui presentes, espero vê-los também, espero que todos tenham um ótimo dia e até mais, até breve no nosso próximo CPFL Soluções Insights. Tchau. Gente, até a próxima. Abraço. Um abraço a todos.